Olá, bem-vindos ao que penso que talvez seja um dos últimos vídeos que façamos sobre o livro de Roger Olson, 2000 anos de tradição e reformas. A gente dividiu o curso em duas partes, intitulamos cada uma 1000 anos de história, né, para que caibam 2 semestres. E me parece que o momento, justamente outubro, né, com o aniversário, mais um aniversário da reforma aí, o momento pede um vídeo que nos traga alguma informação que possa de alguma forma colaborar com a visão a respeito da reforma. Mas 500 anos de reforma, 500 anos de reforma se passaram, o que pode ser dito, né? Então eu decidi juntar vários capítulos do livro de Olson e começar com Lutero e avançar pela reforma até chegar em Arminio, como uma proposta de trazer um olhar diferenciado, tanto sobre Calvino quanto sobre Arminio, mas também sobre Lutero. Então, nós vamos talvez determos até demais em Lutero, né? Talvez seja um dos vídeos mais longos que façamos. Quase com certeza vou ter que cortar ele e não vou editar porque não tenho tempo nem paciência para isso. E eu preparei o texto, a maior parte do tempo vocês vão ver que eu vou estar fazendo referência ao meu texto, que é um resumo de tudo isso. Mas me parece vital olharmos para a reforma e aprendermos com ela e com as consequências da reforma. Somos consequências da reforma. Mesmo sejamos nós reformados, somos consequências da reforma. Talvez que ouçam alguns ruídos, alguns barulhos, é porque eu estou gravando isto num posto. Então, vamos lá. Então, falarmos de reforma geralmente nos leva a pensarmos apenas em Lutero. Porém, o termo reforma é bem mais abrangente e merece a nossa atenção. Então, vamos falar de alguns reformadores. Primeiro, vamos falar do grupo que é chamado dos reformadores magisteriais, né? Ou seja, Lutero, Zwinglio e Calvino, e depois dos radicais. Esses reformadores magisteriais são chamados assim porque eles foram líderes intelectuais e religiosos que tinham uma relação direta com as autoridades governamentais ou os magistrados. Eles os acolhiam no seu guarda-chuva de reforma. Não havia para eles um inconveniente. E eles procuravam realizar reformas dentro da estrutura estabelecida da igreja. Em nenhum momento eles queriam promover uma outra estrutura. Para eles a estrutura não era um problema. Isso é importante então que se diga. Em contraste com eles, nós temos os reformadores radicais, que buscavam uma ruptura mais radical com a tradição religiosa. Então eles buscavam ir à raiz da vida cristã em seus significados e efeitos na vida comum. Então vamos falar deles mais para frente, mas a lista de uma lista de reformadores radicais, nós vamos ter a Felix Manz, Konrad Grebel, Menno Simons e Thomas Müntzer. Esses são os que vamos mencionar. Poderíamos talvez elencar alguns outros, mas esses são os que me parece que vão fazer mais diferença. E, obviamente, devemos falar do que aconteceu depois da primeira leva de protestantes e reformadores para podermos ver alguns detalhes de Beza e Arminio. Isso para mim é importante porque hoje é toda uma discussão em torno disso e a minha impressão é de que nem os que defendem o calvinismo, nem os que defendem o arminianismo conhecem as ideias nem de Beza, nem de Arminio, muito menos a do outro. O arminiano não conhece Beza e Beza não conhece Arminio. Repare que estou falando Beza, não estou falando Calvino. Tá? Vamos chegar nisso na história também. Então, vamos começar com a protesta. E para começar a protesta, né, esse pequeno resumo deve ir então para alguns anos antes da formalização feita por Lutero em 1517. Então
fazer apenas menção de algumas pessoas para você depois poder buscar mais informação. Nós temos a Pedro Valdo, que ele foi nascido por volta de 1140 e que morre em 1218. Pedro Valdo foi um comerciante francês que se tornou um pregador itinerante. Então, ruas e estradas onde ele passava, ele pregava o quê? A Bíblia. E isso tão cedo quanto nos anos 1160, uma coisa assim. Então, este homem, pregador, se tornou o fundador do movimento valdense, movimento este que existe até hoje. Estou com uma camiseta no nome do meu país, citando a minha cidade, Punta del Este, ou do lado da minha cidade. Eu nasci na realidade aqui, quando ainda se nascia nessa cidade, agora não se nasce mais. E bom, no meu país tem uma comunidade valdense bastante rica, bastante grande, que está hoje associada com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Interessante isso, não? O que os valdenses faziam? Bom, criticavam a riqueza e a corrupção da Igreja Católica e buscavam uma vida de simplicidade e adesão estrita ao Evangelho. Era isso que eles ensinavam. E era isso que eles viviam. Então, além de Pedro Valdo, é preciso mencionar John Wycliffe. E se outra pessoa fosse fazer a lista, talvez a faria diferente, mas para mim Wycliffe é importante. Ele nasceu em 1320, morre em 1384. Ele foi um teólogo e professor inglês. Então, se Valdo é francês, Wycliffe é inglês. E ele criticou a autoridade papal, defendeu a tradução da Bíblia para o inglês. Então, Lutero é conhecido por traduzir ao alemão, sim, mas Wycliffe, muitos anos antes dele, já tinha lutado por isso. E ele promoveu a ideia de que a autoridade suprema na igreja deveria ser a Sagrada Escritura. Então, estamos falando de Wycliffe, John Wycliffe. E falamos de um francês, falamos de um inglês e vamos falar agora de um tcheco. Então, Jan Hus, parece que a palavra dele parece com ganso. Depois vamos ver isso. Ele nasce em 1369, veja que eu estou avançando, morre em 1415, e influenciou fortemente a reforma protestante. Hus criticou várias práticas da Igreja Católica, incluindo a venda de indulgências. E lembre-se que Lutero vai fazer isso em 1517. Hus morre em 1415. Ele defendeu a ideia de que a Bíblia deveria ser acessível ao povo na língua vernácula, a mesma ideia de Wycliffe e a mesma prática de Valdo e a mesma coisa que vamos ter com Lutero ao traduzir ao alemão. Se bem Pedro Valdo morre de causas naturais e fica em paz, Wycliffe foi condenado póstumamente 30 anos depois de ter morrido pelo Concílio de Constança, que aconteceu em 1415. Podemos gastar tempo falando do Concílio de Constança, mas basta apenas dizer que seu corpo foi desenterrado e as suas cinzas foram jogadas em um rio. Ironicamente, esse rio se espalha, acaba sendo afluentes de outros que vão pela Europa fora, igual que as suas ideias. Então, isso foi terrível. 30 anos depois de morto, o corpo desenterrado, as cinzas jogadas no rio. Muito bom. Esse mesmo concílio, o Concílio de Constança, em 1415, ele acaba prendendo, julgando e condenando na fogueira a quem? A Jan Hus ou Jan Hus. Quando ele morre, ele diz alguma coisa assim como que agora você coloca fogo num ganso, né? Mas um pobre ganso, né? Mas vai surgir um que não vão poder tampar a boca dele. E é interessante que quando depois surge Lutero, quando ele é ordenado ao sacerdócio, ele faz o voto, dizem, deitado em cima
justamente da sepultura do carrasco de Haas. E Lutero então é esse outro que vai abrir a boca e não vão conseguir mais fechar a boca dele. Muito bom. Seja como for, a chama da protesta tinha começado e teve sua manifestação mais significativa e crucial justamente em 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixa suas 95 famosas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Wittenberg é uma cidade pequenininha, 2.000 habitantes, criada com o propósito de se tornar uma universidade, um centro de influência na Europa. E acaba sendo, mas não pelo propósito original. Muito bom. Martinho Lutero. Vamos bem, 10 minutinhos. Martinho Lutero nasce em 1483 e vai morrer em 1546. O pai dele tinha sido granjeiro, não sei como seria a tradução correta, ele agricultor, isso. E ele tinha tido certo sucesso nos negócios da mineração e ele queria que seus filhos fossem advogados. Então ele manda Martinho para a faculdade de Direito, para a Universidade de Erfurt, em 1501. Então, 4 anos depois, Lutero teve uma experiência aterradora. Ele quase foi atingido por um raio e ele acaba fazendo um voto a Santa Ana. Santa Ana era a padroeira dos mineiros, então quer dizer que a instrução dos pais tinha surtido um efeito ali, mas ele se compromete a se tornar um monge se ele fosse salvo da tempestade. Então ele já era bacharel em Direito, não é que ele larga os estudos assim por assim, ele já tinha sido o segundo da turma na maestria, né, de Direito, mas ele vende tudo, menos alguns livros, ele acaba vendendo tudo e se muda para o mosteiro agostiniano na mesma cidade de Erfurt. Então, veja bem, nós estamos já falando de um mosteiro de linha agostiniana, isto é, que segue a Santo Agostinho. Essa foi a primeira experiência marcante de 4 que Lutero iria ter e queriam definir o seu lugar como protagonista na reforma. A segunda experiência de Lutero se dá em 1510. Em 1510 ele foi enviado para Roma como parte de uma delegação de monges agostinianos, e ele vai lá de plena convicção fazer a procissão. Ele confessava muito quando os outros se confessavam, porque a confissão era diária, né? Rapidamente, 2, 5, 15 minutos. Lutero podia passar horas às vezes confessando, porque ele tinha uma consciência do seu pecado muito grande. E por que mencionou isso? Porque a forma de salvação tinha a ver com a autocontrição. E essa ida para Roma é justamente, essa peregrinação, é justamente uma das coisas que se esperava de alguém devoto. Ele vai para Roma em 1510 e... Bom, eu vou me perder muito se for falar da escadinha e tudo mais, mas basicamente o que ele encontra em Roma é uma decepção tremenda, porque havia tanta corrupção e tanta falta de espiritualidade na cidade eterna, que ele voltou tremendamente desapontado. Ele tinha se lamentado de que seus pais ainda estiverem vivos, porque esse sacrifício que ele ia fazer com que seus pais sofressem menos fugiu a palavra. A única palavra que veio na minha cabeça agora é cativeiro, e eu não vou editar isso. A Divina Comédia, Dante, você já deve ter lembrado e eu esqueci. Purgatório. Oh, meu Deus. E ele se lamentava que os pais estivessem vivos ainda, porque dessa forma
esse sacrifício iria contar para diminuir o número de anos que eles passariam no purgatório, porque era obrigatório passar no purgatório segundo a teologia popular. Eu falo teologia popular porque isso só vai ser reafirmado lá na frente, né? Ainda não era uma coisa oficial da Igreja Católica. Era o que o povo acreditava e a Igreja Católica aceitava porque isso trazia dinheiro para eles, então está certo. Essa experiência vai influenciar grandemente as suas críticas à Igreja Católica. Ele vai ver que algumas críticas que tinham sido feitas por outros estavam certas. Não era uma coisa errada, era assim mesmo. A terceira das 4 experiências se daria em 1515 como professor de teologia, mas vamos voltar 2 anos. Em 1513, ele tinha sido nomeado como professor de teologia na Universidade de Wittenberg. E ele começou lecionando sobre os Salmos. Sendo ele um excelente linguista, destacado intérprete das escrituras entre seus pares, ele acaba se dedicando com paixão àquilo. Realmente isso é uma coisa que não se pode dizer de Lutero, é que não era um homem apaixonado, entregue, e o faz com muita técnica. Mas na verdade, à medida que ele vai interpretando a Bíblia, o método de interpretação que ele utilizava foi amadurecendo, e ele mudou toda a sua abordagem de uma interpretação medieval da Bíblia para uma abordagem moderna, né, e distinta. Na Idade Média, o método preferido de interpretação da Bíblia era usar o que era chamado de quadriga. Então a quadriga é um método de interpretação da Bíblia em 4 partes, ou etapas, ou estágios, ou camadas, como você queira chamar. Então primeiro você via o significado literal do texto, aí depois você encontrava o significado ético, e depois você buscava, né, o significado místico desse texto para, por fim, encontrar o significado alegórico desse texto. Então esse método, você já pode imaginar que levava a todo tipo de especulações selvagens e interpretações imaginativas da Bíblia, tanto que Lutero declarou que sob este sistema a Bíblia poderia ser um nariz de cera, que poderia ser moldada de um jeito ou de outro, ao seu bem-querer. Pouco a pouco ele foi desenvolvendo o que acabou sendo conhecido como sensus literalis, ou seja, o sentido literal da Escritura. Lembre-se que estamos falando do conceito de Lutero, nós não estamos querendo pôr aqui os conceitos que vão ser desenvolvidos depois. Então esses sensos literais, né? O que Lutero estava querendo dizer? Ele queria dizer que devemos interpretar a Bíblia de acordo com como ela está escrita. Isso é muito importante, essa primeira posição de Lutero é muito importante. Ele vai depois, na prática, acabar mudando um pouquinho isso, porque o dogma da teologia vai se impor à leitura da palavra, né? Mas no início não era assim. Só uma pausa, vamos precisar 3 séculos, né, para a introdução da teologia bíblica. Muito bom. Aí, voltando lá em Lutero. Voltando em Lutero, não fugindo demais, né? Então, o que ele queria dizer com isso? Bom, se é uma narração histórica, então as regras que se aplicam àquele texto são as de interpretação histórica, como qualquer interpretação histórica, né? Qualquer interpretação de um texto histórico. É só isso. Se é uma poesia, você vai interpretar como uma poesia, como qualquer outra poesia. Por exemplo, você não vai ler Cantares como se fosse Romanos. Cantares, é uma poesia. Salmos é poesia, Provérbios tem poesia, Jó é poesia. Tem gente fazendo teologia muito absurda a partir de Jó e não se dá conta que é poesia. Enfim, aí complica. Então, um princípio de Lutero muito básico poderia ajudar em muitas ocasiões. Então, nesse sentido, a Bíblia deve ser tratada como qualquer outro livro. Agora, porém, como ela não é um livro qualquer, o legal de Lutero é ter levado um
levantado, perdão, um cerco ao redor, tentando evitar uma interpretação espiritualizada ou mística da Bíblia. Por que isso tem que ser evitado? Porque isso vai para a subjetividade. Então, a regra da interpretação tem que ser objetiva, tem que ser compartilhada, tem que ser pública. E sobre essa regra da interpretação a gente trabalha. Então, porque o texto não pode ser mudado. O texto não pode ser mudado. Tá? Então, o sentido da Bíblia deve ser claro e o significado simples para que as pessoas entendam a palavra com P maiúscula na forma em que originalmente essas palavras foram entregues. Mas, em 1515, que esse é o ano que nós começamos a falar de 1513, né, mas é cada 5 anos as crises de Lutero, né? Então, em 1515, Lutero tinha teve a chamada experiência da Torre. É nesse ano que ele recebe a incumbência de lecionar o livro de Romanos. E o texto que quebrou Lutero, partiu ele pela metade, foi Romanos 1, 16 ao 17. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, pois nele a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou o justo pela fé, vírgula, viverá. Bem, beleza. Lutero sentia verdadeiro nojo, terror da justiça de Deus. Afinal de contas, ele tinha um profundo conhecimento do abismo existente entre a justiça de Deus e a injustiça do pecador. Dele, pecador, de si mesmo, não do outro. Ele não podia simplesmente dizer que a Bíblia dizia uma outra coisa do que estava ali escrito. Ele já tinha colocado alguns blocos, por isso é tão importante aquela questão do livro de Salmos, né? Ele já tinha colocado alguns blocos, simplesmente não podia derrubar a parede que ele tinha levantado. Então, dizer a Bíblia outra coisa que a Bíblia não dizia, estaria violentando isso. Buscar o sentido original seria então o que ele estaria fazendo. Então, lembre-se que ele tinha se esforçado muito para poder acalmar a sua consciência, tendo uma vida reta. Ele tinha trabalhado duro no mosteiro e se tinha tornado um rigoroso asceta. Tinha peregrinado e confessado mais do que seus pares. Mesmo assim, ele continuou atormentado pela imagem de um Deus justo, perante o qual ninguém, especialmente ele, poderia ficar em pé. Claro. Pense comigo, isso é bem diferente do comum da população de hoje, em que não há sensibilidade nenhuma para o pecado. A situação de Lutero era antagônica a esta. Ele era hipersensível ao seu próprio pecado. Lutero não enxergava nenhuma forma de conseguir fechar essa brecha, de reconciliar esses conceitos. Porém, enquanto lia o texto e preparava suas aulas, chegou a compreender de um modo completamente novo o que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos 1,17. O que significa isso de existir uma justiça que se revela de fé em fé? Bem, a luz no final do túnel começou a aparecer quando Lutero compreendeu que Deus, em sua graça, disponibiliza essa justiça a todos aqueles que a recebem de uma forma passiva. Isto é, pela fé. Não é a busca ativa por uma justiça ou por uma salvação, qualquer outra coisa. Né? Claro, parênteses, depois nós temos que ver se justificação, santificação, salvação são todas a mesma coisa. Fecha parênteses. Mas para o início, isso está de bom tamanho. Né? E o que exatamente que por essa justiça que a pessoa pode ser reconciliada com Deus justo e santo? Como podia ser, né, que Deus reconciliasse, né, por meio dessa justiça? Muito estranho. Né? Então, se você entende justiça como punição de um Deus duro, né? Então, ele tinha toda a tradição católica
que toda essa a tradição católica se baseava na tradução feita ao latim da Escritura. E em latim a palavra justificare, né, transmite a ideia mais de tornar justo. Mas a Bíblia não foi escrita em latim. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a palavra que Paulo usa é dikaiosune, que não significa tornar ou fazer justo, mas sim considerar justo. Né? Se há uma dificuldade com isso, lembre-se que Jesus foi considerado o pecador na cruz. Então, pequena provocação para depois você elaborar mais em casa. Mas dikaiosune é considerar justo. Então, ele começa a elaborar a ideia por aí e mais para frente ele vai ratificar esse conhecimento tendo visto o ensaio de Agostinho, né, sobre o espírito e a letra. E Agostinho dizia que Paulo não estava falando da justiça de Deus, mas sim de uma justiça que Deus colocou à disposição dos que creem pela fé. Ou, de outras palavras, esse conhecimento já estava aí fazia anos, mas evidentemente que a interpretação de Santo Agostinho, feita por São Gregório I, acabou com muito do conteúdo de Agostinho. Né? Mas tudo bem. Então, trata-se de uma justiça que não é nossa, é a justiça de Cristo. É essa justiça a que salva, e não obtida por esforço personal. Não se pode entender o que aconteceu depois na vida inteira sem parar para refletir nessa experiência ou nesse acúmulo de experiências, porque esta é a maior delas nesse sentido. Mas é um acúmulo. Ele mesmo disse sobre esta experiência: quando descobri isso, nasci de novo do Espírito Santo e as portas do paraíso se abriram de golpe e eu entrei por ela. Muito bom, dessa forma chegamos então a 31 de outubro de 1517 com uma experiência de transformação, né, que é definitória, é radical, mas que já vinha em construção havia pelo menos uns 12 anos. Isso vai ser bastante interessante. E o que eram as 95 teses? Não. Uma lista de argumentos e críticas de Lutero contra as práticas de venda de indulgências pela Igreja Católica. Aqui caberíamos falar de Tetzel, caberíamos falar da moedinha caindo no cofrinho e a alma sendo liberta do purgatório, mas não vamos fazer isso, senão fica muito grande esse vídeo. Ele defendia que a salvação era obtida pela fé em Cristo e não por meio de boas obras ou pagamentos monetários. Essas teses foram inicialmente escritas em latim. O propósito não era chegar ao povo, eram para serem discutidas, né, nas aulas dele, com os pares deles, com os alunos deles, né, e tentar elaborar algumas ideias ao respeito. Né. Acontece que não se sabe ao certo quem que foi, provavelmente os alunos deles traduziram do latim ao alemão e do alemão foram traduzidas a outras línguas e se espalhou com um trilho de pólvora isso e rapidamente foram traduzidas e disseminadas em toda a Europa, provocando um grande debate teológico e levando a um movimento de reforma que se espalhou por toda a Europa. Esse movimento de reforma tem consequências não apenas na vida religiosa, espiritual, mas na vida civil, né? Vida civil. Se hoje você tem certas liberdades em muitas questões, se deve a essa reforma, mas não é o motivo dessa prosa hoje. Eu já fiz isso num outro ano, né? As consequências socioeconômicas da reforma, muito interessante, mas eu quero focar na questão teológica. Esse é Lutero. Muito bom. Pretendo demorar menos tempo com os outros, mas são vários, são bastantes, então senta que lá vem história.
Vamos falar do rico Zwingli ou Zwingli. Então, Zwingli nasceu em 1484 e morre em 1531. Então, esse foi um influente líder da reforma protestante na Suíça. Tá? Ele nasceu em Wilhelmshaven. Tá? E, ao igual que Calvino, sua conversão é mais gradativa do que um ponto de virada, como vimos em Lutero. Então, eu vou falar agora de Zwingli e depois de Calvino, para colocar em ordem cronológica, para ajudar a lembrar. Zwingli cresceu num ambiente religioso católico, estudou teologias e humanidades em diversas universidades europeias, como Viena e Basileia, e em 1519, Zwingli foi nomeado sacerdote em Zurique, tá? No Grossmünster, o Grossmünster, sei lá. Tá? E lá iniciou um estudo intenso e grandíssimas escrituras e começou a pregar a partir da Bíblia. Para nós, isso aqui é uma redundância. Como assim pregar a partir da Bíblia? Né? Se bem que já tem muita igreja que não prega a partir da Bíblia, né? Graças a Deus ainda entre o movimento evangélico aqui na região há uma seriedade com a questão da Bíblia, né? Mas já se começa a ver um monte de pseudo-igrejas aí que são autoajuda, coaching e um monte de outras coisas, né? E a Bíblia é só uma desculpa, né? Muito bom, mas lá isso era o comum, não se pregava a partir da Bíblia, se pregava a partir da filosofia, do conhecimento geral, da tradição, blá blá blá. Mas ele começa a pregar a partir da Bíblia. Por conta disso, ele implementou um vigoroso programa de reforma, questionando práticas tradicionais da Igreja Católica a partir exatamente das Escrituras. A sua interpretação literal da Bíblia e sua ênfase na pregação expositiva influenciaram profundamente a sua congregação. A palavra tem poder. Zwingli também foi um proponente da ceia do Senhor, né? Não da Santa Ceia, como alguns insistem em chamar, mas a ceia do Senhor. Né? Somos protestantes, cristãos, protestantes, evangélicos, blá blá blá, é ceia do Senhor, né? Não é Santa Ceia, né? Não é um sacramento, logo não é santo. E ele propõe a ceia do Senhor como um memorial simbólico da morte de Cristo. E com isso ele discorda da doutrina católica da transubstanciação. Né? Ou seja, para Zwingli, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, e em momento nenhum eles se transformam em corpo e sangue de Jesus. Vamos voltar sobre esse assunto já já. Em 1529, ele participou do colóquio em Marburgo, uma tentativa de unir os líderes da reforma protestante. Mas divergências sobre a interpretação da Eucaristia ou da ceia do Senhor persistiram, já que Lutero não concordava com a ideia de Zwingli, nem Zwingli arredava desta ideia. Eu imagino que uma alma inocente, entre aspas, né, acreditava que era uma mera questão de palavras. Me faz lembrar do Concílio de Niceia, por exemplo. Mera questão de palavras, sobre a qual os dois reformadores poderiam ceder um pouquinho e chegar a uma solução de compromisso, como se chega na política. Né? E não é à toa que justamente essa proposta do colóquio de Marburgo era de origem política. Além da teologia, a eclesiologia de Zwingli era distinta. Zwingli, mesmo contando-se entre os magisteriais, era um defensor da separação entre igreja e Estado. Ele entendia que a igreja deveria ter autonomia em questões de fé e prática. Isso é muito importante, mas num tempo em que muitas pessoas acham de que a igreja tem que ir no sentido contrário, Zwingli é um bom modelo de por que não ir para aí. Zwingli e todos os radicais, né? Já vamos chegar neles. Finalmente, mesmo tendo sido pacifista uma boa parte de sua vida, estando sob ameaça do seu estado pelo ataque católico em 1531, ele foi morto em combate durante a Segunda Guerra de Keppel,
servindo como capelão nas forças de Zurique. Bom, naquele tempo não eram somente os protestantes, os católicos também, se conta do Papa daquela época, que era mais fácil encontrar num campo de batalha que em própria Roma, né? Tudo bem. O legado de Ulrico Zwinglio é duradouro. A sua teologia influenciou não apenas a Suíça, mas também a Alemanha e outras partes da Europa, contribuindo para a diversidade e a expansão do movimento protestante. Muito bom. Deixa eu ver minha colinha aqui. Estamos chegando na metade. Muito bom, falamos de Lutero, falamos de Zwinglio, precisamos falar de João Calvino, francês. Não? Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Ele foi um teólogo reformador francês, nascido ao 10 de julho de 1509, em Noyon, na França. E ele é conhecido por suas profundas contribuições para a teologia reformada e a sua influência duradoura no pensamento cristão. Diferente de Lutero, não há um registro de um ponto de transformação e mudança de rumo. O que se vê em Calvino é um desenvolvimento intelectual e espiritual gradativo. Calvino nasceu numa família católica na França e inicialmente foi educado na tradição católica. Sua formação acadêmica incluiu estudos de direito e teologia. Por volta de 1533, após estudar direito e teologia, Calvino começou a adotar as ideias da reforma e se associar com grupos reformistas em Paris. 3 anos depois, em 1536, publicou a sua obra seminal, Institutas da Religião Cristã. Para quem não leu eles, em 2 livracos desse tamanho, leitura árida, mas que tem que ser lido. Que é um tratado teológico que apresentava de forma organizada os princípios da fé reformada. Essa obra foi revisada e ampliada ao longo da sua vida. Calvino tornou-se um líder na reforma protestante, inicialmente em Genebra, na Suíça. Lá ele estabeleceu um governo teocrático, promoveu uma visão reformada da fé, influenciando a política, educação e moral da cidade. Essa palavra influenciado é bem leve para o que de fato aconteceu, porque ele implementou uma lei moral ferrenha, né? E sua passagem por Genebra foi marcante. Não quero dizer que foi ruim, mas que teve coisas ruins, né? Teve coisas pesadas. A teologia, que é o que mais nos interessa, enfatizava a soberania de Deus, a predestinação e a autoridade das Escrituras. Então, esse negócio da soberania, Calvino é justamente conhecido e reconhecido por isso, mas é mais conhecido pela predestinação. Parece que são conceitos equivalentes, mas não são. Ele argumentava que a salvação era um ato soberano de Deus, não dependendo das obras humanas. Uma grande contribuição, na realidade, é a sistematização do conhecimento, dos conceitos, das crenças que já vinham sendo desenvolvidas, estavam em andamento pelo trabalho, por exemplo, de Lutero e de Zwinglio. Às vezes pensamos que ele é o grande orquestrador de tudo, que ele é o grande monergista. Monergismo tem a ver com a soberania de Deus. Deus decide tudo, Deus faz tudo na salvação. Mas não. Na realidade, o monergismo já estava implantado, já se conhecia, se praticava. Não é essa a questão. O que ele faz é sintetizar e colocar numa obra coerente, vamos dizer, o que estava sendo feito. Além de seu trabalho em Genebra, Calvino também influenciou reformas em outras partes da Europa e sua teologia continua a ser uma influência importante, evidentemente, no pensamento cristão até hoje. Ele falece em 27 de maio de 1564, deixa um legado duradouro na história da teologia e da Igreja Reformada.
o nosso curso é História da Teologia, e este vídeo é mais história do que história da teologia, então por isso as ênfases. E suas ideias, seus escritos continuam a ser estudados e debatidos por teólogos e estudiosos de todo o mundo. Bem, até aqui, esses primeiros 40 minutos, vamos falando dos reformadores magisteriais. Eu ainda estou na minha cabeça com esqueci da palavra purgatório, mas tudo bem. Então, os reformadores magisteriais, os que aceitavam o magistério como parte da reforma, não como coisa excludente. Então, nós temos Lutero, Zwinglio e Calvino. Agora, devemos olhar para os reformadores radicais, e com isso vamos pular 8 anos à frente da data que estamos celebrando. Já se agora em outubro, 31 de outubro, a gente celebra 1517. Por conta das 95 teses, nós estamos agora pulando para 1525 como um novo marco. Vamos chegar ali. Óbvio que primeiro devemos deixar claro o que queremos dizer por radicais, já que hoje esse termo está carregado de uma conotação negativa. Radical é o que vai à raiz do assunto. Para estes reformadores, os reformadores magisteriais, justamente por ter mantido o magistério sob o seu guarda-chuva nessa reforma, não tinham alcançado o nível de reforma que a situação demandava. Para eles, isso aí precisava mais, não era simplesmente ficar contente com esse. Era uma reforminha na forma de ver eles. O primeiro que devemos mencionar dos reformadores radicais, dos que iam à raiz, é Félix Manz. Resulta ser que Félix Manz era amigo de Zwinglio e se transformara em um reformador radical. Ele nasceu em 1498 e foi morto em 1527 e fundou a primeira igreja anabatista em Zurique em 1525. Anabatista quer dizer o rebatizador, né? Aquele que batiza de novo. 4 anos depois disso, em 1529, teve lugar a conferência em Marburgo, que buscava, como já havíamos falado, que de uma forma um tanto inocente e completamente política, unir os reformadores protestantes, né, os magisteriais. O tiro sai pela culatra e os reformadores magisteriais resultam mais divididos do que antes. Então, resulta muito incrível que a reforma tenha avançado tanto, havendo tantas divisões internas. Mas o que acontece? Os magisteriais conseguiram manter nos pontos básicos uma frente unida. Nesses pontos básicos, os radicais também estavam juntos, mas eles iam além e isso lhes causava problema. Então vamos ver essa questãozinha. Quais eram as ideias de Manz e como eles ecoam nas nossas comunidades hoje. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar de Félix Manz. Mas quando eu te falar das ideias dele, às vezes você vai dizer, nossa, será que a minha igreja é dele? Muito bom. Félix Manz, fundador então da primeira igreja anabatista, ele defendia o batismo de adultos que já haviam feito uma profissão de fé pessoal em Jesus Cristo. Ele rejeitava o batismo infantil praticado pela Igreja Católica e por outras denominações protestantes. Então começa a ver se você é reformado, magisterial ou radical. Segundo pontinho, Manz acreditava na separação completa entre a igreja e o Estado. E aí ele estava acompanhando a Zwinglio, né, que era magisterial. Né? Ele argumentava que a igreja deveria ser composta apenas por crentes voluntariamente unidos pela fé e não por uma instituição ligada ao governo. De novo, esse é Félix Manz, tá bom? Terceira coisa, Manz e outros anabatistas promoviam um estilo de vida comunitário, onde os crentes compartilhavam seus bens e recursos para atender às necessidades uns dos outros.
Isso refletiu uma busca por uma vida em conformidade com os ensinamentos do Novo Testamento. Agora bem, alguns desinformados querem dizer que Félix Manz era comunista. Tá? Na realidade, o comunismo impõe a partilha de bens. O que é teu é nosso. Né? Mas a ideia de Félix Manz, não. Você quer vir, venha. Você quer compartilhar seus bens, compartilhe. Igual que no Novo Testamento. No Novo Testamento, a partilha é voluntária, não é compulsória. E essa é a diferença. Alô, ei, Rafael! É o Rafael. Esse é o problema que dá gravar em público. Bora lá. Quarta coisa na qual Félix Manz era conhecido. Então, Manz enfatizava. Vou esperar eles pararem de gritar um pouco. Muito bom, parece que adequou. O quarto ponto de Félix Manz é que ele enfatizava a autoridade das Escrituras e encorajava os crentes a estudar a Bíblia por si mesmo. Ele acreditava que a fé deveria ser uma experiência pessoal e genuína. Esse, de novo, é Félix Manz. Pense se sua igreja é reformada radical ou reformada magisterial. Estou brincando com isso, estou provocando, tá? Quinto ponto é o pacifismo. Muitos anabatistas, incluindo a Félix Manz, eram pacifistas. Eles acreditavam que os crentes não deveriam participar de guerras ou violências, segundo o exemplo dos ensinamentos do mestre. Né? Sexta coisa, Manz era contra o juramento em qualquer circunstância e rejeitava a ideia de usar a coerção para impor a fé ou a prática religiosa. Então, quando muitos anos na frente, né, 160 anos mais ou menos depois, né, com o Tratado de Tolerância da Inglaterra e com a luta de muitas denominações pela liberdade de consciência, estão seguindo a Félix Manz nisso daí. Por isso que não é tão fácil, né, distinguir a herança teológica. Né? Muito bem, então Félix Manz foi um dos primeiros mártires do movimento anabatista. Ele foi preso e logo depois, em 1527, ele foi afogado, batizado, né? Ironicamente, né? No rio Limmat, em Zurique. E ele se tornou um símbolo da resistência dos anabatistas às práticas religiosas estabelecidas e à perseguição. E suas ideias continuaram a influenciar o desenvolvimento do movimento anabatista e a teologia reformada radical. Vamos voltar nessa questão quando falemos da perseguição aos anabatistas. Muito bom, se falamos de Félix Manz, nós temos que falar de Konrad Grebel. Manz e Grebel foram os dois primeiros anabatistas em Zurique. Então, após a morte de Félix Manz em 1527, Grebel continuou a liderança do movimento anabatista. Sendo colega de Félix Manz, podemos pensar que concordava em tudo. Nós temos esse problema, achamos que por duas pessoas liderarem juntas pensam idêntico. Não. E é bom quando não é assim. Na realidade é muito mais riqueza quando há um pouquinho de diferença do que constantemente juntos. Né? Eles divergiam em algumas coisas, mas vamos repassar a teologia e a eclesiologia de Konrad Grebel. Duas coisas apenas de Grebel sobre a teologia. Da mesma forma que Félix Manz, Grebel defendia o batismo de adultos que haviam feito uma profissão de fé pessoal em Jesus Cristo. No entanto, Grebel também enfatizava a importância do batismo como um símbolo público do compromisso com Cristo e sua comunidade de crentes. Essa que é a grande distinção. Então, é isso que você enfatiza de um símbolo público compromisso com Cristo. Aí então você tem pinceladas de Grebel na sua teologia.
E é bom. O segundo ponto, dentro da teologia, Greve acreditava na autoridade suprema das Escrituras e encorajava os crentes a estudar e interpretar a Bíblia por si mesmos, que nem fazia mais. Ele via a leitura e a compreensão das Escrituras como um direito e uma responsabilidade de todo crente. E essas duas coisas se misturam em Greve. A eclesiologia coincide muito, e não podia ser diferente, coincide bastante com a de alemães, tá? E ele acreditava que a igreja deveria ser composta apenas por aqueles que voluntariamente fizeram uma profissão de fé em Jesus Cristo. Ele rejeitava a ideia de batizar crianças e defendia uma igreja composta apenas por adultos crentes. Então, isso constitui uma base do movimento anabatista. Segundo e último ponto de Greve, Greve, como Mans, defendia um estilo de vida comunitário. Os crentes compartilhavam seus bens e seus recursos para atender às necessidades uns dos outros. Então, essas duas coisas dentro da eclesiologia vão formar a base das igrejas anabatistas. Embora compartilhassem muitas crenças fundamentais, uma das principais distinções entre Greve e Mans foi a ênfase de Greve na importância do batismo como um testemunho público de fé e compromisso com Cristo, né? E não apenas como se fosse um compromisso com um Cristo espiritual, mas também com a comunidade de crentes, né? E isso era muito importante. O primeiro batismo que é realizado por eles, na realidade, é um batismo de um para outro. Eles descobrem que perante o Novo Testamento não estão batizados, então um batiza o outro. Então, é em comunidade. Então, a vida em comunidade para eles é muito importante. Então, o batismo, mais do que um simples rito, era um ato de testemunho e compromisso pessoal. E, evidentemente, não transferia graça nenhuma. Se você é daqueles que acreditam que o batismo não salva, então você está junto com Mans e Greve. Deixa eu falar um pouquinho do pacifismo anabatista. Esse é um conceito, uma convicção central ao movimento. Então, baseado nos ensinamentos de Jesus, os anabatistas rejeitam a violência e a participação em conflitos armados. Eles advogam pela não resistência ao mal e a busca pela paz. É um princípio bastante complexo, né? Mas até hoje temos comunidades anabatistas e precisa ser mencionado e estudado, né? E aceito, talvez. Esse princípio foi influente em suas comunidades, levando-os a se absterem do serviço militar e a buscar soluções pacíficas para os conflitos. O martírio era preferido à violência, só que não se confunda, não eram suicidas, não. Há uma grande diferença em preferir o martírio do que ser suicida. Não tem nada a ver. O pacifismo anabatista continua a ser uma característica distintiva de várias denominações anabatistas até os dias de hoje. Muito bom, vamos falar então dessa perseguição aos anabatistas. Os anabatistas enfrentaram intensas perseguições durante o século XVI e para além dele, devido às suas crenças e práticas consideradas radicais na época. Eles foram alvos de diversas formas de perseguição. Então, vamos mencionar algumas. Uma delas é a perseguição estatal. Então, muitos governos e autoridades civis viam os anabatistas como uma ameaça à ordem social e religiosa estabelecida. Então, isso acabava resultando em leis e decretos que proibiam as suas reuniões e práticas religiosas. Mas não era somente o Estado que perseguia, havia perseguição religiosa. Se bem que estavam misturados na época, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas protestantes estavam envolvidas na perseguição aos anabatistas. Eles eram considerados uma ameaça
a ortodoxia religiosa, e muitos líderes religiosos os viam como hereges. Terceira forma de perseguição, punições legais. Os anabatistas frequentemente enfrentavam punições severas, incluindo multas, confisco de propriedades, prisões e até mesmo a pena de morte em alguns casos. Quarto, exílio e deslocamento. Muitos anabatistas foram forçados a fugir de suas terras natais para escaparem da perseguição. Eles se refugiaram em outras regiões onde a tolerância religiosa era maior. Quinta coisa, o martírio. Alguns anabatistas escolheram enfrentar o martírio em vez de renunciar às suas crenças. Eles foram executados publicamente, muitas vezes por afogamento ou fogueira. Há registros de famílias inteiras serem colocadas em gaiolas e descidas para serem afogadas. Na realidade eram presos na base das pontes e o rio ia subindo de água e eles se afogavam. Ai, ai, ai. Difamação e estigma social. Além das punições formais, os batistas também enfrentaram estigma social e a difamação. E até hoje são difamados. Eles eram frequentemente retratados como subversivos ou perigosos. Que nem Jesus, né? Apesar das perseguições, os anabatistas perseveravam e o movimento acabava sobrevivendo. Eventualmente, acabavam se espalhando para outras partes do mundo. Hoje há muitas denominações anabatistas e suas herdeiras continuam a valorizar a memória das perseguições como uma parte importante da sua identidade histórica e teológica. Eu gostaria de elencar alguns herdeiros contemporâneos dos anabatistas. Eles são representados por várias denominações e grupos que têm raízes nas tradições anabatistas do século XVI, mas vou mencionar somente alguns. Talvez o grupo mais conhecido sejam os menonitas, os Amish, os irmãos menonitas, por aí vai, né? Mas os menonitas, por exemplo, né? São um dos principais ramos dos anabatistas. Eles se originaram das comunidades anabatistas lideradas por menossinos, que vamos falar daqui a pouco, né? E os menonitas são conhecidos por sua ênfase na simplicidade de vida, a não resistência, o serviço comunitário e o compromisso com a paz. Os Amish, talvez você tenha visto algum filme com Amish, né? Então, são um grupo que se origina na Suíça e no sul da Alemanha, e eles são conhecidos por sua adesão estrita à simplicidade, à rejeição da tecnologia moderna e práticas agrícolas tradicionais. Então, talvez brincando aqui com a ideia das práticas agrícolas tradicionais, quando precisemos voltar a grãos que levem a vida em si e não aos transgêneros, talvez a nossa reserva seja por ali, né? Tudo bem. Deixaremos que aconteça para alguém fazer essa colocação depois. É triste esse negócio de estrangeiras. Tudo bem. Outro grupo são os irmãos menonitas, irmãos da igreja. Estes grupos se originaram no movimento anabatista na Rússia e na Ucrânia. Eles mantêm muitas das crenças e práticas anabatistas, incluindo a ênfase na comunidade e no serviço. Bom, temos algumas igrejas batistas, que têm anabatistas e também outros descendentes, né? Mas algumas tradições batistas têm afinidades teológicas e históricas com os anabatistas, especialmente em sua ênfase de autonomia da igreja local e no batismo de crentes. E o último grupo, talvez a ser mencionado, sejam os uteristas, uma comunidade que segue as práticas comunitárias e pacifistas dos anabatistas. Eles vivem em comunidades agrícolas e compartilham todos os bens. Bom, esses são alguns exemplos apenas, suficientes como para provocar a busca, a pesquisa, e a atenção quando leem história do desenvolvimento evangélico. Cada um desses grupos tem suas próprias variações e interpretações das crenças e práticas anabatistas, mas todos compartilhavam um compromisso com a fé, ou compartilham, melhor, compromisso com a fé, a comunidade e o serviço. Então, em maior ou menor medida, esses
esses princípios estão ali de alguma ou de outra forma. O primeiro grupo que falávamos eram os menonitas, então vamos falar de Menno Simons. Menno Simons se transformou, se tornou um líder proeminente entre os anabatistas, justamente após a morte de Felix Manz e Konrad Grebel. Ele desenvolveu e expandiu as ideias anabatistas, consolidando e organizando o movimento. Ele nasceu em 1496 nos Países Baixos e inicialmente foi ordenado como sacerdote católico. No entanto, após um período de profunda reflexão e estudo das Escrituras, Menno Simons abandonou a Igreja Católica, em favor das crenças anabatistas. Suas dúvidas foram agravadas pela crescente influência dos ensinamentos reformadores e pela leitura das Escrituras em sua forma original, isto é, em grego e em hebraico. Os pedacinhos em aramaico também. Brincadeira, não sei esse detalhe, tá? Em 1536, Menno Simons assumiu a liderança do movimento anabatista, tornando-se uma figura central na formação da comunidade anabatista. Ele era conhecido por sua eloquência e habilidade na pregação, que lhe rendeu grande influência entre os seguidores. Menno Simons enfatizava a não resistência e a busca pela paz como princípios fundamentais da fé anabatista. Ele também promovia uma visão da igreja composta por crentes voluntariamente unidos pela fé em Jesus Cristo, rejeitando de toda forma o batismo infantil. Devido à perseguição contra os anabatistas, Menno Simons viveu uma vida itinerante, viajava pela Europa para encorajar e fortalecer as comunidades anabatistas. Ele escreveu extensivamente, produzindo obras teológicas e pastorais que ainda são estudadas e valorizadas pelos anabatistas até hoje. Menno Simons faleceu em 1561 em sua casa e de causas naturais, deixando então um legado duradouro no movimento anabatista e na tradição cristã. A sua ênfase com a não resistência na comunidade de crentes e na busca pela paz continua a influenciar as igrejas anabatistas em todo o mundo. Então, se alguma vez te pergunta sobre os anabatistas, você agora tem melhores condições, talvez, de ou uma forma de lembrar, tá? Quais são os três grandes princípios, né? Pacifismo, a comunidade formada por crentes e a busca ativa pela paz. Tá bom. 1 hora de vídeo. Vou fazer uma pausa histórica. Vamos situar-nos historicamente nesses anos que temos falado, porque estas coisas não aconteceram no vácuo nem sem razões sociopolíticas. Às vezes nós não prestamos atenção suficiente ao que estava acontecendo no mundo. Mas, se lembrarmos do ano 1492, todos nós sabemos que é um ano em que todo mundo mudou a partir da Espanha. 1492. Então, nós temos os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, completaram a Reconquista. O que é a Reconquista? É a retomada do último território muçulmano na Península Ibérica. Então, esse é um dado importante, porque nós temos visto o curso inteiro sem lembrar de que os muçulmanos surgiram lá no ano 600 e tanto, tal, e que tinham se expandido, e que a Península Ibérica foi praticamente tomada pelo islamismo. Em 1492, então, finaliza essa reconquista completa. Nunca mais os muçulmanos iriam voltar lá. Pelo menos não até agora, né? Nesse mesmo ano, o que acontece? Bom, quando falamos de 1492, todos nós lembramos de Cristóvão, em espanhol Cristóvão Colombo, né, descobrindo a América. Então, leva a expansão do Império Espanhol e esse inicia a era dos descobrimentos. Né? Então, vamos ver uma série de descobrimentos, de expansões para esses territórios. E nós sabemos que 8 anos depois, as costas brasileiras iriam estar recebendo, então,
a Pedro Álvares Cabral. Em 1492, os reis católicos também emitiram o edito de expulsão dos judeus, resultando na saída de muitos judeus da Espanha. Em 1492, então, o casamento de Carlos I da Espanha, com Carlos V, o Sacro Imperador Romano, né? Que alguns dizem que não era nem sacro, nem romano, nem império, né? Tudo bem? Então, Carlos I da Espanha se casa com Isabel de Portugal e fortaleceu os laços entre a Espanha e o Sacro Império Romano Germânico. Isso é da Espanha. E aí vem o pulo, o ensemble, com os Países Baixos. Os Países Baixos, que o local onde vai se desenvolver a história da nossa próxima personagem, a coisa estava em ebulição também. Durante o século XVI, os Países Baixos estavam sob o domínio dos Habsburgos, com Carlos V, que eu acabo de mencionar como governante. Você achava que a conquista da América não estava vinculada com Arminho, com a reforma? Olha só. Brincando um pouco, só para tentar solidificar essas ideias ali. Os Países Baixos foram um importante centro cultural e econômico na Europa, especialmente as cidades de Antuérpia e Amsterdã. Claro, meu espírito historiador iria falar, faz as conexões com a Segunda Guerra Mundial. Eu falo, não, resiste. Tudo bem, a região foi afetada por conflitos religiosos, por a disseminação do protestantismo, levando a tensões entre católicos e protestantes. A revolta dos Países Baixos, de 1568 a 1648, teve início nesse período, marcando a luta pela independência dos Habsburgos espanhóis. Os Habsburgos eram aqueles que praticavam a endogamia, só que se casavam entre eles e por isso eram bem feios. Dica, né, para lembrar das coisas. Então, ambos os territórios, tanto o espanhol quanto os Países Baixos, experimentaram uma transformação social, política e religiosa significativa durante esse período, prenunciando eventos importantes que moldariam a história subsequente da Europa e do mundo. Basta pensar qual seria o destino do continente americano se tivessem sido os reformadores e não a Inquisição os que o invadissem. E isso nos leva a falar da Inquisição. A Inquisição espanhola foi um tribunal eclesiástico estabelecido em 1478 pelos reis católicos Isabel e Fernando. Já pensa bem, nós estamos falando de 1517, nós chegamos até 1525 e um pouco mais. E agora eu voltei em 1478 para te situar justamente no que estava acontecendo, qual que era. Né? Então nós tínhamos duas coisas, ou três talvez, grandíssimas, né? 4, seja, não se lembrar. Mas tudo bem. Espanha como potência, isso manifestado na conquista da América, na expulsão dos muçulmanos e na expulsão dos judeus, a imposição do Império Austro-Húngaro com Carlos V, que está vinculado com o Império Espanhol, e nós temos a Inquisição. Então, tudo isso está fervilhando, tudo isso está em ação, né? Fora a própria reforma. Então, a reforma se dá nesse contexto, é muito importante ter isso. O objetivo da Inquisição era combater a heresia, né? E aí temos que lembrar da definição de Paul Tillich a respeito da heresia. Heresia é aquilo que o grupo declara que é heresia. Não é essa definição literalmente, mas é mais ou menos por aí o que Paul Tillich vai definir, né? Que dogma é aquilo que o grupo aceita, tá? E heresia é tudo aquilo que o grupo rejeita. Então, a ideia era manter a ortodoxia católica. Esse era o propósito da Inquisição. Caracterizou-se por métodos rigorosos, incluindo tortura para obter confissões. Isso eu acho que é uma coisa que todos nós sabemos. Ela foi principalmente direcionada contra judeus e muçulmanos convertidos, assim como protestantes. A
A Inquisição perseguiu aqueles que não seguiam estritamente o catolicismo. Isso resultou em expulsões em massa e execuções. A Inquisição desempenhou um papel crucial na manutenção da ortodoxia religiosa na Espanha e também aqui na América, mas também gerou medo e perseguição entre as minorias religiosas. A Inquisição foi abolida, começou em 1438 e foi abolida no século XIX. Outro elemento que nos falta aí para entender toda essa paranoia que estava acontecendo, essa loucura, é o Concílio de Trento. E antes de avançarmos ao nosso último personagem, nós precisamos olhar para o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que vai desde 1545 a 1563, não é um único encontro, não é uma reunião de 2, 3 dias, um mês, alguns meses, não. Vai de 1545 até 1563. E ele foi, mas 2 anos era 20, né? Foi uma resposta da Igreja Católica à reforma protestante. Ele foi realizado na cidade de Trento, na Itália, e teve como objetivo reformar e reafirmar a doutrina católica. Cabe toda uma locução de por que Trento e não outra cidade, tá? Mas basicamente é por causa da existência do Império Carolíngio. Tá? Mas tudo bem, abordou questões como a justificação pela fé, sacramentos, autoridade da Escritura e práticas litúrgicas. Este concílio rejeitou interpretações reformadas e afirmou a tradição católica. Estabeleceu normas para a educação religiosa e moral do clero. Enfatizou a necessidade de reformas disciplinares e éticas. Então, nem tudo que o concílio fez foi ruim, né? Tem muita questão do combate à corrupção dentro da própria Igreja Católica que foi feita pelo Concílio de Trento. Tem coisa boa ali. Então, só o Concílio de Trento seria todo um assunto. O Concílio de Trento foi crucial na consolidação da Contra-Reforma e teve um impacto duradouro na Igreja Católica, reafirmando suas doutrinas e práticas. Há quem diga que essa reforma católica iria acontecer de uma forma ou de outra, com ou sem o protesto inicial formalmente por Lutero. Todavia, a verdade é que muita coisa que era crida pela população católica, mesmo que não fosse dogma ou crença oficial do clero, se acabaria transformando em tal nesse concílio. Lembre-se disso, né? Porque se você for o que a igreja formalmente acreditava era uma coisa, e o que praticava era outra. Aí o que fizeram? No lugar de corrigir a prática com a crença, eles fizeram o contrário, né? Muito bom. A verdade é que também há muito de oposição ao que a reforma estava propondo. Então, para nós, é muito bom. Aí, falta mais 11. E chegamos ao final. Ele vai dizer, lembra-se que a ideia é apresentar o movimento da reforma nos seus desdobramentos, que os arminianos chegar até por Jaco Arminio, porque pelo WhatsApp na nossa região nós temos grande influência. Os arminianos têm desses dois grandes, de Calvino e de Arminio, e eu entendo que deve-se fazer justiça aos dois. Isso quer dizer, tem que se promover o conhecimento das ideias dos dois, né? E tem que deixar que a coisa cresça em liberdade e haja a opção pela teologia que seja em liberdade de consciência melhor para o indivíduo. É o que a minha ideia. Então, talvez considerar Jaco Arminio dentro da reforma não seja o mais ortodoxo que é feito, né? Mas tudo bem, não é essa a minha preocupação. Bem, não poderíamos encerrar esta análise abrangente da reforma sem falar de Jaco Arminio. Historicamente, ele é o último a aparecer na lista que estamos apresentando por ter nascido em 1560.
Então, sugestão, assiste o vídeo de novo e vai anotando as datas para ver que tentei colocar tudo cronologicamente e depois eu fiz uma volta para 1478 com o início da Inquisição para dar um panorama geral e você consegue colocar nesse panorama geral cada um das personagens que eu escolhi. Por isso que Arminio é o último, não porque seja menos importante, senão porque o último a aparecer. Ele não se encaixa nem nos reformadores magisteriais, nem nos reformadores radicais. Alguém poderia argumentar, mas a questão, ele não era contra uma igreja estatal, e outro vai dizer sim, mas ele era a favor da composição das comunidades por crentes, etc. Ele não se encaixa, ele é categoria única. Então, além disso, há quem diga que ele não é nem sequer reformado. E se ser reformado é concordar com Calvino, então não, ele não é reformado. Mas o certo é que ele é protestante. E aí que ele se encaixa no assunto deste vídeo. Porque não se pode negar que Jacó Arminio é protestante. E protestante de mão cheia. Roger Olson, que é o autor do livro que estamos estudando, reformar a teologia reformada. Esse é o título que Roger Olson faz, porque Arminio é o reformador da reforma. E em muitos sentidos, isso é verdade, esse título está certo. Então vamos falar um pouquinho de Arminio, depois vamos falar dos remonstrantes, vamos falar do Sínodo de Dort, os remonstrantes, e vamos finalizar com o conceito de graça de Arminio, que eu acho muito bacana, eu acho muito enriquecedor. Então Arminio nasce em 10 de outubro de 1560 em Neudewater, na Alemanha. Deve ser a pronunciar alguma coisa assim, ou talvez Neudewater, não sei. E após receber educação em escolas católicas em Leiden, Arminio foi enviado em 1575, ou seja, com 15 anos, para estudar em Genebra, um centro importantíssimo do calvinismo, como já vimos. Em Genebra, sob a influência de Teodoro Beza, que vamos conversar um pouquinho dele já, Arminio adotou a teologia reformada e se tornou um fervoroso calvinista. Ele foi ordenado como ministro calvinista e começou a pregar nas igrejas reformadas. Muito bom. Teodoro de Beza, como eu conheço em espanhol, o Teodoro de Beza, nasceu em 1519, morre em 1605, foi o sucessor de João Calvino e ele defendeu o supralapsarismo, que é uma visão radical da predestinação. Ele afirmava que Deus predestinou alguns à salvação antes da queda da humanidade, negando qualquer consideração das consequências da queda na eleição divina. Quando os calvinistas falam de antes, não se referem ao tempo, e sim à lógica. O que vem antes logicamente. Então, esse seria o certo de falarmos, e não em tempo, já que Deus é um eterno presente. Essa ideia de Beza chama-se supralapsarismo, ou seja, é antes da queda. Há uma distinção com o infralapsário, o infralapsarismo. E foi uma controvérsia mesmo entre os reformados. Os calvinistas se dividiam entre esses dois grupos. Há quem diga que se Calvino estivesse vivo na época de Beza, ele não se identificaria com Beza, ele seria infralapsário, mas isso é motivo de outro assunto. Ao longo do tempo, Arminio começou a questionar algumas das doutrinas centrais do calvinismo, especialmente a doutrina da predestinação incondicional. E isso o levou a uma jornada teológica que culminaria em suas divergências com o calvinismo e no desenvolvimento do arminianismo. Uma perspectiva teológica que enfatiza a liberdade da vontade humana em relação à predestinação. E essa é a primeira coisinha que tem que lembrar de Arminio.
Hoje, há muitos que confundem a posição arminiana com a do herege Pelágio. Para os que não lembram, Pelágio afirmava que o livre-arbítrio era a capacidade de fazer o que era bom, o bem, sem necessidade ou ajuda do Espírito Santo. Ou seja, segundo Pelágio, havia essa possibilidade do ser humano, em plena liberdade, sem a ajuda do Espírito Santo, fazer o bem. A resposta na época que Agostinho de Hipona deu foi que o livre-arbítrio, na realidade, tal e qual o homem o possui após a queda, é apenas a capacidade de fazer o mal, não de fazer o bem. Para fazer o bem só com intervenção divina. Essa é a resposta que Agostinho dá, é a resposta, uma resposta evidentemente monergista, né? E é muito importante sabermos disso porque vamos mencionar daqui a pouco Agostinho de novo. Bem, então, para que fique claro, Arminio não propunha nada disso. Ele falava de uma graça preveniente, que nada mais é do que a habilitação dada por Deus ao ser humano, a todos os seres humanos, no grupo específico, de crer e responder ao Evangelho. É uma posição bem diferente da que Pelágio tinha, porque Pelágio nunca falava em graça, muito menos uma coisa tão louca como graça preveniente. Muito bem. Então chamará a Arminio, os arminianos, de pelagianistas ou sem-pelagianos, sem-pelagianistas, parece mais com desconhecimento intencional do que qualquer outra coisa. Tá? Vamos ver os pontos de Arminio antes de que os remonstrantes, já vamos ver isso, apareçam em cena. Isso é antes que os discípulos de Arminio mostrem de novo os pontos dele, né, de uma maneira mais formal. São 5 pontos, não por acaso. A primeira coisa que Arminio postula nos seus 5 pontos, Arminio, ele enfatiza a liberdade da vontade humana. Ele argumentava que a predestinação deveria ser vista à luz da resposta livre e responsável da humanidade ao Evangelho. Então, aos que Dantes conheceu, quer dizer que, segundo Arminio, que Deus sabe de antemão a resposta do indivíduo, tá? Mas não que está de alguma forma limitada, não que exista a impossibilidade por decisão divina de que alguém não escolha Deus. Segundo, a expiação geral. Ele defendia uma visão de que a expiação beneficiava a todos, não apenas aos eleitos. Mas cuidado aqui, não quer dizer que todos sejam salvos, como propõe o universalismo, não é isso que Arminio propõe. O que Arminio disse é que Jesus morreu por toda a humanidade, oferecendo a salvação a todos. Os calvinistas vão responder a isso dizendo que não é possível que sangue real seja derramado por alguém que se perde, seria o sangue desperdiçado. Muito bom, mas não é essa a proposta. Terceiro ponto, então, o primeiro foi a liberdade da vontade, a segunda foi a expiação geral. O terceiro ponto, prevenção da graça. Um pouquinho já falamos disso. A minha ensinava que a graça preveniente de Deus habilita a capacidade humana de crer e responder ao Evangelho. A salvação não é imposta, ela é fruto da resposta humana por causa dessa graça. Ou, dito de outra forma, não haveria possibilidade do ser humano responder a não ser por essa graça. Bom? Esse é um ponto importantíssimo que eu acho que, no desconhecimento generalizado que há de Arminio, isso precisa ser dito. Quarto ponto, possibilidade da queda da graça. Arminio acreditava que os crentes genuínos tinham a capacidade de apostatar ou se afastar da fé genuína. E alguns entendem aí isso apenas como perca da salvação, né? Mas na realidade, segundo Arminio, e aqui eu estou citando de cabeça um dos comentaristas de Arminio, eu preparei uma exposição de Arminio faz uns anos atrás, uns 10 anos atrás, e ele comenta, isso coloca o ser humano de novo sob a graça preveniente, de novo coloca o ser humano no início do processo, se ele caiu da graça. Então, só um pontinho para você poder puxar mais assunto depois e estudar mais. Quinto ponto, e talvez o mais controvertido
segundo Arminio, a graça pode ser resistida. Ele argumentava que a graça de Deus poderia ser resistida pela vontade humana, e ele traz um monte de exemplos do Antigo Testamento para isso, tá? Permitindo que as pessoas rejeitassem a salvação oferecida. Esses são os 5 pontinhos de Arminio. Então, liberdade da vontade, expressão geral, prevenção da graça, possibilidade da queda da graça, e a graça pode ser resistida. Jacob Arminio morre em 19 de outubro de 1609 em Leiden, na Holanda, aos 49 anos de idade. Sua morte ocorreu durante o auge da controvérsia teológica entre os seguidores das suas ideias, os remonstrantes, e os líderes calvinistas. A morte de Arminio marcou um ponto crucial na controvérsia, deixando seus seguidores sem seu líder principal. E o que nos leva a analisar o que aconteceu imediatamente depois. O Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi realizado entre 1618 e 1619 na cidade de Dordrecht, nos Países Baixos. Foi uma reunião crucial para a Igreja Reformada, convocado em resposta à controvérsia arminiana. Esse sínodo, então, acabou reunindo líderes reformados de várias partes da Europa. O sínodo acaba rejeitando os ensinamentos remonstrantes, os que são seguidores de Arminio, que mostram novamente as ideias de Arminio. Arminio já tinha morrido. Então rejeita os ensinamentos sobre a predestinação e adotou os cânones de Dort, que afirmavam a doutrina calvinista da predestinação incondicional. Além disso, o sínodo tratou de várias outras questões teológicas e disciplinares. Seu impacto foi bem duradouro, solidificando o calvinismo como uma teologia predominante na Igreja Reformada, influenciando o desenvolvimento subsequente do protestantismo. E aí, tá bom? E o Túlio calvinista faltou? Bom, talvez você se esteja perguntando o que aconteceu com o Túlio calvinista, né? Quando foi que João Calvino escreveu o acróstico? Quando ele o publicou? A verdade é que o Tulip, que é um mnemônico para resumir os 5 pontos da teologia calvinista, há uma certa ironia, porque faz lembrar da tulipa, que é a flor holandesa, né? Mas esse acróstico surge na realidade no século XX, bem depois da morte de Calvino, e surge principalmente nos Estados Unidos. Foi popularizado por autores e teólogos reformados para facilitar a memorização dos 5 pontos centrais da teologia calvinista, segundo a encarnação que temos em vez de seus seguidores. Então, cada letra da tulip, em inglês, representa um desses pontos. Então, a T, por exemplo, e não é à toa que são 5 pontos, que nem os 5 pontos de Arminio, né? É a depravação total, né? E representa a crença na completa corrupção moral e espiritual de toda a humanidade como resultado do pecado. Não há nenhum ser humano que não possa ser chamado de não depravado. A U é a eleição incondicional, né? Por que U? Porque em inglês é unconditional election, né? Eleição incondicional. Né? Se escreve com U, inconditional. E refere-se à crença de que Deus escolheu soberanamente quem será salvo, independentemente dos méritos humanos. Não depende de quem corre, nem de quem luta. É isso que diz Romanos. Muito bom. O L é a expiação limitada. Então, nesse ponto, o calvinismo defende a ideia de que a morte de Cristo foi especificamente para redimir os eleitos, não para toda a humanidade. De outro jeito, haveria desperdício, né, do sangue real. O quarto ponto, o I, né, é graça irresistível. Né?
Então ensina que a graça de Deus é irresistível e eficaz para aqueles a quem é destinada, garantindo a salvação. Isso tem muito a ver com a questão da eleição incondicional, porque se o homem, se a salvação é independente dos méritos humanos, precisa de haver alguma forma de garantir isso, e essa é a graça irresistível. E o último ponto, P, é a perseverança dos santos. Sustenta que os eleitos de Deus são preservados, e não podem perder a salvação. Você não podem aí, tem um conteúdo bastante amplo, não é somente não poder de não conseguirem, mas é um não poder de incapacidade também. Não há possibilidades de que um crente perca a salvação. Então, os ensinamentos contidos em Tulip, e lembre-se que esse não é um vídeo para comparar calvinismo e arminianismo, é somente os desdobramentos da reforma. Os ensinamentos que estão contidos na tulipinha, como eu chamo, estão fundamentados na teologia calvinista clássica, desde o Sínodo de Dort, lá em 1619. Então isso é dos seguidores de Calvino e não do próprio Calvino. Então não foi Calvino quem escreveu isso, tal. São desdobramentos, consequências que podem remontar-se perfeitamente bem a Calvino, tá? Não é isso que estamos dizendo, mas que não foi ele que produziu tudo. Porém, então lembre que a formulação e o acróstico em si são atribuídos a esse contexto do século XX e não lá atrás. Ora, a guisa de promover o conhecimento e ajudar aqueles que não conhecem o arminianismo a conhecê-lo, e aqueles que acham que o conhecem a investigar um pouco mais, me permita terminar com uma citação de Arminio. Tá? É um trecho de uma obra intitulada Carta Endereçada a Hipólito, em que ele resume e explana o seu conceito sobre a relação entre a graça, o livre-arbítrio e a salvação. Tá? Ele diz assim: o mestre de teologia que atribui o máximo possível à graça divina tem a minha mais alta aprovação, contanto que pleiteie a causa da graça de tal maneira que não provoque danos à justiça de Deus e não remova o livre-arbítrio para praticar o mal. Nessa citação, Arminio acaba se reportando a Agostinho, monergista. É muito interessante. Segunda consequência, na realidade ele continua. Ele diz assim: a respeito da graça e do livre-arbítrio, ensino, diz Arminio, conforme as Escrituras e o consentimento ortodoxo. 2 pontos. O livre-arbítrio não tem a capacidade de fazer ou de aperfeiçoar qualquer bem espiritual genuíno sem a graça. Tá? Não há possibilidade do livre-arbítrio fazer qualquer coisa boa sem a graça. Isso, tudo bem que não é literalmente Agostinho ou monergista, mas poderia ser atribuído tranquilamente bem a ele, por causa da resposta que Agostinho dava para Pelágio. Para que não se diga que eu, assim como Pelágio, cometo uma falácia em relação à palavra graça, esclareço que com ela, diz Arminio, me refiro à graça de Cristo que pertence à regeneração. Afirmo, portanto, que a graça é simples e absolutamente necessária para a iluminação da mente, para o devido controle das emoções e para a inclinação da vontade ao que é bom. É a graça que força a vontade a colocar em prática boas ideias e bons desejos. Essa graça antecede, acompanha e segue. Ela nos desperta, assiste, opera para que queiramos o bem, coopera para que o não queiramos. Fugiu aí, mas ele vai dizer para que não queiramos em vão essa salvação, né?
Ela afasta as tentações, a graça afasta as tentações, diz Arminio, ajuda e oferece socorro a meio das tentações, sustenta o homem contra a carne, o mundo e Satanás. E nessa grande luta concede ao homem a satisfação da vitória. Diz Arminio falando sobre a graça. A graça é o princípio da salvação, é o que promove, aperfeiçoa e consuma. Confesso que a mente do homem natural e carnal é obscura e escura, que suas afeições são corruptas e imoderadas, que sua vontade é obstinada e desobediente e que o próprio homem está morto em pecados. Eu queria terminar com essa citação porque o que eu tenho visto é um grande desconhecimento de um e de outro lado do que o outro lado pensa, né? E é importante a gente parar e analisar o que de fato essas pessoas pensavam, o que eles escreveram, com o que eles se comprometeram, com o que eles estavam dispostos a arriscar a vida. Não porque arriscar a vida seja uma medida, né, em si mesma. Hoje estamos vendo muitos terroristas arriscando a vida, não por isso transformam o que eles acreditavam em verdade, mas quer dizer que eles têm uma grande crença naquilo. E no caso dos nossos irmãos, nós precisamos ir atrás e conhecê-los. Precisamos conhecer a Calvino, precisamos conhecer a Arminio, mas precisamos, me parece, também conhecer a Lutero, a Zwinglio, a Mans, a Grebel, etc. Fica aí então essa contribuição, espero que tenha sido útil, que possa servir para crescer, para pensar. Eu amo muito vocês. Beijão no fundo do coração.